Bem, gente, vamos examinar o panorama de mercado, visto no dia 14 de maio de 2025. Ó, já vai maio, hein? Daqui a pouquinho já estamos em junho, no primeiro ano, a primeira cidade já foi. Eu sou o professor Securato, professor titular da FEA USP, já me aposentaram, ainda titular da FEA PUC São Paulo. Eu queria examinar hoje, o nosso bom e velho efeito laranja, né? O efeito laranja, né? Versus o efeito, vamos chamar de vermelhinho, China, tá? Ou seja, o que eu estou dizendo é a questão Trump, né? Trump barra Estados Unidos versus o que aconteceu com a China. Bom, foi fixada a ideia de que os Estados Unidos vai trabalhar com uma taxa de 30% na importação dos outros países, né, da China, e a China vai cobrar uma importação de 10%, uma taxa de importação de 10% na importação de produtos americanos, tá certo? Muito bem, qual a ideia, quer dizer, o que está por trás do que o Trump quer? O Trump, ele quer basicamente volta da indústria para os Estados Unidos. E com isso ele quer o quê? Emprego. Apesar que aqui tem uma questão que é muito clara. Que tipo de emprego é esse com a volta da indústria? Que tipo de indústria ele quer que volte para os Estados Unidos? Então, essa é uma questão que não está muito bem definida. Porque quer voltar à indústria automobilística? Não faz muito sentido voltar, né? Desde o minério de ferro até o efeito de você fazer a chapa de aço, aí depois de você construir o automóvel, hoje você usa robô. Quer dizer, então, essa questão de gerar emprego aqui, com a volta do processo industrial, é um processo que é uma coisa que é discutível. A segunda coisa é a desvalorização do dólar. Desvalorizar o dólar. Mas desvalorizar o dólar significa o quê? Que também os treasuries vão desvalorizar. E você quer isso para quê? Para maior exportação. Você quer aumentar a possibilidade de dólar mais barato, né? Tá certo? Então, eu compro o dólar e compro as coisas mais baratas nos Estados Unidos. Então, essa é a questão. A contrapartida é a China. Como é que você vê a China? Bom, a China não tem problemas para mim. Não tem problemas. Como assim não tem problema? Não, claro, ela tem um monte de problema. Mas, veja, a China tem um controle, né? Controle populacional. Ou seja, a população chinesa vai trabalhar, tem que trabalhar 8 horas, vai trabalhar 8 horas. Tem que trabalhar 10 horas, vai trabalhar 10 horas, vai trabalhar 12 horas. O chinês está louco para trabalhar, ele não tem esse problema. Então, veja, se a minha importação, tá, eu vou cobrar 10%, e se eu mandar para lá eles vão cobrar 30%, eu posso vender mais barato. Eu vender uma coisa aqui que eu faço por 100, tá certo? Eu vou vender para lá, eles vão cobrar 130, tá certo? Eu posso aqui baixar para 80, mas 3 vezes 8, 24, vai sair 104. Ou seja, eu posso minorar o efeito dos 30%, baixando o meu preço aqui na hora da venda. Como é que eu baixo o meu preço aqui na hora da venda? Bom, eu vou fazer o meu pessoal trabalhar mais, vou fazer o pessoal obter pessoas que tenham condição de treinamento e trabalhar a um preço mais barato. Isso é possível, a China tem uma população imensa. Então, o problema de trabalho aqui é muito complicado você querer competir com o trabalhador, com a capacidade do trabalhador chinês. Então, essa é a grande questão que a gente está vendo no mundo, né? Nessa possibilidade de haver equilíbrio
entre as partes. Então, provavelmente a China baixa o preço e com uns 30% chega a vender por 104 uma coisa que venderia por 130. Então, você começa a acertar. O efeito Trump está parecendo alguma coisa assim, né? Não, vai ser 140 de inflação, de taxa, vai ser 50 de taxa, e agora a taxa baixa para 30. Está parecendo muito mais pressão, né? Quer dizer, muita pressão, tá? Muita pressão e pouca ação. Tá? Muito mais com cara de que vamos a gente pressionar, vamos ver o que a gente consegue fazer, né, do mundo de cá, para ver o que acontece com o mundo de lá. Certo? O mundo desse lado aqui, eles é razoavelmente organizado. A China é o maior capitalismo estatal do mundo. Então, dentro dessas condições, toda a estrutura populacional está controlada. Veja que, por exemplo, o Brasil esteve na China e acertou de imediato. Foi um ingresso de 27 bilhões de dólares. Estados Unidos foi à Arábia Saudita e trouxe 600 bilhões de dólares. Veja como é muito mais fácil para os Estados Unidos, né, captar recursos, né, do que da Arábia Saudita, tá certo? Então veja como é muito mais fácil fazer negócio, tá certo, do que ficar num processo de taxação. A pergunta é, como é que fica o Brasil diante dessa situação? Eu acho que o Brasil está se adaptando razoavelmente bem a toda essa estrutura. Nós estamos negociando bem com a China, estamos nos acertando com os Estados Unidos, e eu acho que a nossa economia está andando. Então, nós vamos continuar caminhando com um PIB ao redor de 2,5 a 3. Chegamos no 14,75, que pode ter mais um 0,25, chegar a 15 da taxa Selic, e começar um processo de queda da taxa de juros. A inflação razoavelmente contida, não vejo grandes problemas para a gente passar essa fase. Veja, esse efeito, né, do Trump foi um efeito muito pesado na economia mundial. Então, tem que dar um tempo até que você tenha um rearranjo, um reequilíbrio em todas essas coisas, tá bom? Então, boa semana a todos. Dá uma olhadinha nessa pensão, pensa um pouquinho nisso. Semana que vem conversamos novamente.